Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Uma das frases mais famosas e poderosas de Napoleon Hill. Essa não é só uma frase bonita, é uma lei da vida. Se você conseguir imaginar seu sonho com clareza e acreditar nele com força, nada vai te impedir de realizá-lo. O primeiro passo é mental, o segundo é emocional e o terceiro é ação. Acredite agora, porque o impossível só existe para quem duvida. Você sabia que existe um segredo nas entrelinhas dos livros de Napoleon Hill? Um segredo tão poderoso que foi quase deixado de fora de Pense e Enriqueça? Ele mesmo hesitou em revelar. Mas quando entendeu o poder oculto por trás disso, ele viu que estava diante da chave que separa os que vencem dos que só sonham. Napoleon Hill não falava apenas sobre pensamento positivo. Ele falava sobre obsessão, sobre emoção bruta, sobre transformar dor, raiva, desejo e até luxúria em energia criadora. E esse é o verdadeiro segredo. Você precisa sentir intensamente. Não basta querer, tem que queimar por dentro. A emoção é o que ativa o subconsciente. É o que imprime o desejo na sua mente como fogo numa madeira seca. Hill dizia, o desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas esse desejo precisa ser ardente, explosivo. Ele precisa consumir você ao ponto de virar parte do seu ser. Que o mais curioso é que a maioria das pessoas rejeita esse tipo de emoção. Preferem viver mornas, trabalhar mornas, sonhar mornas. E por isso morrem, frustradas. Sabe por quê? Porque o seu subconsciente não responde à lógica. Ele responde à emoção. Você pode dizer 1000 vezes, eu quero vencer. Mas se não houver energia real por trás, nada acontece. Você precisa repetir suas metas com emoção. Visualizar com intensidade. Falar com convicção. Sentir como se já fosse verdade. É assim que você reprograma sua mente. Não com palavras soltas, mas com imagens internas carregadas de sentimento. E aqui entra o segredo mais oculto de Hill. O capítulo que muitos ignoram. A transmutação sexual. Sim, ele disse isso. Napoleon Hill revelou que os homens mais bem-sucedidos da história canalizaram sua energia sexual para criar, conquistar e transformar o mundo. A mesma força que impulsiona o desejo carnal. Pode ser transmutada em liderança, visão, persistência. Parece loucura, né? Mas olha ao redor, os maiores gênios, artistas, empresários, têm uma energia criadora, incontrolável. A diferença, eles aprenderam a direcionar. A energia sexual é uma das mais fortes da natureza humana e, quando não é desperdiçada, ela pode se tornar combustível, puro para o sucesso. Hill dizia, homens de grandes realizações são, em muitos casos, impulsionados por uma mulher, mas não no sentido romântico, no sentido energético, de inspiração, de direcionamento. A maioria vive como escrava dos próprios impulsos, comportamentos automáticos, gratificação imediata. Mas os que vencem, dominam, transformam, canalizam. E isso não se aprende na escola. Não vem em vídeo curto, vem da decisão de olhar para dentro, de conhecer suas forças ocultas, de parar de fugir do que sente e começar a usar a seu favor. Então eu te pergunto, o que você tem feito com a sua emoção? Com a sua raiva? Com a sua frustração? Com a sua vontade de vencer? Você está desperdiçando ou usando como combustível?
Agora que você entendeu o poder da emoção, do desejo ardente e da transmutação da energia, chegou a hora de aprofundar. Napoleon Hill não escreveu apenas para inspirar. Ele escreveu para despertar. E o despertar tem fases. Você vai descobrir agora os próximos passos para transformar o seu mundo interno e automaticamente tudo ao seu redor. Fase 1. Quebrando o mito do eu não consigo. Toda transformação começa com um conflito interno. Aquela voz que diz, eu quero mudar, mas algo me trava. Napoleon Hill sabia que a maior prisão do ser humano é a crença inconsciente de que ele é pequeno demais. Mas isso não é verdade. Você não é pequeno. Você foi condicionado a pensar assim. Seu ambiente, sua infância, as palavras que você ouviu repetidamente, tudo isso construiu a prisão invisível em que você vive. Hill dizia, tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba o detalhe, conceber e acreditar. Muita gente concebe, imagina, sonha, mas não acredita. Porque dentro delas ainda habita um programa antigo. Você não é capaz. Esse programa precisa ser quebrado. E isso só acontece com choque emocional. Plus repetição poderosa. Comece agora, diga em voz alta, com força. Eu sou capaz. Eu sou a mudança. Eu sou a causa. E repita todos os dias até se tornar verdade interna. Fase 2. O poder da autossugestão. Diária autossugestão é a ferramenta secreta dos grandes. Não é mágica. É neurociência. Seu cérebro é plástico. Ele se molda ao que você repete com emoção. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro a isso. Ele sabia que quem domina sua mente, domina seu destino. Faça isso por 30 dias. 1. Escreva sua meta, no presente, com detalhes e emoção. 2. Repita isso de manhã ao acordar e à noite. Antes de dormir, com emoção real como se já fosse verdade. 3. Visualize, sinta, veja com os olhos da mente. Se você fizer isso todos os dias, seu subconsciente vai começar a alinhar pensamentos, ações e decisões com essa nova identidade. E o mundo externo vai começar a se ajustar também. Fase 3. Derrubando os sabotadores invisíveis. Quer saber o que realmente te impede? Não é a falta de tempo, não é a falta de dinheiro, não é a falta de apoio. É a presença de 3 sabotadores mentais. 1. O crítico interno. Aquela voz que te julga antes mesmo de tentar. 2. O perfeccionista. A ilusão de que precisa estar tudo pronto para começar. 3. O vítima. A armadilha do por que isso acontece comigo? Você não controla o que acontece, mas controla como reage. E é isso que define quem você se torna. Fase 4. Transmutação em ação. A energia que move o mundo. Quando você redireciona desejo, raiva, frustração, impulso sexual e canaliza isso para agir, criar, estudar, construir, você está praticando a transmutação energética. Use cada emoção como se fosse um código secreto de ativação. Fase 5. A decisão que muda tudo. Chega um momento na vida de todo homem em que ele se cansa de sobreviver. Napoleon Hill chamava isso de o outro eu. Essa voz está te chamando para a decisão. Não a decisão de assistir mais vídeos, mas de agir diferente, de mudar seu roteiro, de assumir o volante. E essa decisão só depende de você. Encerramento com impacto. Você chegou até aqui. Isso já te coloca entre os 5%. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Você já é diferente de 99% das pessoas. Enquanto a maioria vive presa no automático, sem propósito, você está aqui buscando evolução. E isso já diz muito sobre você. Agora imagina o que pode acontecer se você decidir acompanhar esse canal, se inscrever e realmente absorver cada conteúdo que eu postar. Sua mentalidade vai mudar, sua visão vai expandir e o crescimento pessoal, financeiro e espiritual vai ser inevitável. Mas isso só acontece para quem decide agir. Então clica no inscrever-se, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada. Eu vou te mostrar o caminho, mas só você pode dar o primeiro passo. E esse passo começa agora. Se inscreva no canal e transforme sua realidade